Olá, cidadão. O algoritmo te abraça como um café tão generoso. Vem cá, camarada. A revolução é agora. E dá para parcelar em 12 vezes sem juros. Nos fóruns vermelhos, memes anticapitalistas pipocam como rojões de São João. Patrões sendo decapitados em figurinhas animadas. Slogans marxistas resumidos em 15 segundos no TikTok. Você compartilha, você curte, você se sente radical. Mas aqui está a contradição. Radical vem de raiz. E raiz não nasce em servidor da Amazon. E aqui precisamos colocar um ponto semântico, que parece detalhe, mas muda tudo. Radical não é o mesmo que extremo. Radical vem de radix, raiz. É quem cava até o fundamento, quem vai ao cerne da contradição. Extremo vem de extremos, ponta. É quem se pendura na beirada, gritando na espuma, sem tocar o solo. Radicalismo é cavar fundo na estrutura. Propriedade privada, exploração de classe, alienação. Extremismo, por outro lado, é o grito histérico, a performance violenta, o atalho voluntarista que parece revolucionário, mas abre o caminho para a reação. Ser radical é ir à raiz dos problemas materiais. Gramsci. Na esquerda brasileira, a gente vive um fenômeno curioso. Tem gente que acredita que para enfrentar a extrema-direita, basta copiar suas armas de comunicação. Basta replicar sua estética, seus memes, seu grito histérico de indignação. E veja bem, nós, da Voz Pública, não somos contra o debate, contra as redes, contra usar as ferramentas do inimigo. Estamos no capitalismo, baby. Não dá para fingir que estamos em outro planeta. Estratégia é necessária, mas a questão é até onde vai a estratégia e onde começa a capitulação. Porque, no fim das contas, o comunismo que se perde imitando o bolsonarismo já não é comunismo, é caricatura. É a esquerda caindo no abismo, cavado pelo adversário, sem perceber que perde a sua própria essência. Sabe o olhar pro poço? Não sejamos moralistas. Estamos no capitalismo. E aqui, até para denunciar o circo, às vezes precisamos entrar na lona, né? Debater com fascista pode ser tática, para expor, ridicularizar, arrancar máscara. Repito, a voz aqui não é contra isso. Somos contra transformar a tática em essência. O problema é quando a esquerda joga todo o jogo no tabuleiro do inimigo. Quando a forma fascista, o grito, a caricatura, o meme tóxico se torna padrão do comunismo digital. O que deveria ser só um recurso momentâneo vira identidade. E a esquerda, que nasceu para radicalizar na raiz, passa a apenas performar extremismo. Resultado, o fascista é normalizado, a esquerda vira caricatura e o povo trabalhador segue sem direção. Para crescer no algoritmo, certos canais atravessam a linha, reproduzem fake news, não criadas em Cuba ou Moscou, mas no gabinete do Calujo. Lula financia ditaduras, Dilma roubou 100 bilhões. Reformulam em versão de esquerda. O PT é o verdadeiro partido burguês. Os movimentos sociais são ONGs vendidas. Tudo embalado e enlatado em retórica radical. O resultado? Jovens cuja prática política é gritar em caixa alta: esquerdopata traidor. Isso não é radicalismo. Isso é ser idiota útil da extrema-direita. Ai, você grita: PT e Bolsonaro são a mesma coisa. Lula neoliberal. Pausa dialética aqui, né? Vamos aos fatos. Quem aprovou a reforma trabalhista que rasgou a CLT? Michel Temer e o Congresso, dominado pela direita rentista em 2017. Quem a aprofundou? Bolsonaro. Quem reativou políticas de combate à fome e todas as demais políticas engavetadas desde o golpe? O PT, mesmo com limites. E quem financia a milícia e espalha fake news? A extrema-direita fascista. Ao repetir o antipetismo, você faz um trabalho sujo do capital. Primeiro, porque você divide a classe trabalhadora. Segundo, porque você transfere o ódio do burguês para o Partido dos Trabalhadores. Terceiro, reforça a narrativa fascista de que tudo é igual. Aqui não tem pureza nem santidade. É pragmatismo histórico. Se você acha que destruir um partido de esquerda é prioridade maior que derrotar o fascismo, parabéns. Você acaba de virar aliado objetivo da direita.
A esquerda conhece bem os próprios erros, né? A autocrítica é o que não falta por aí. E não precisa da caricatura liberal para admitir. O extremismo fracassou sempre que tentou substituir método por fúria. Os radicais da história, jacobinos, marxistas, soviéticos, cavaram com método, com base material, com estudo e organização. Os extremistas de hoje, bolsonaristas de camisa verde e limão, são só espuma histérica. É a diferença entre raiz e ponta. Um se sustenta, o outro se esfarela. Vamos a uns exemplos. Blanquismo no século XIX, que um punhado de iluminados poderia, com golpe relâmpago, instaurar o socialismo. O resultado, represália brutal, operários massacrados e reação consolidada. Sendero luminoso no Peru, convertido em seita dogmática, transformou a violência em fim em si mesmo. Não construiu o poder popular, apenas isolamento, medo e a legitimação do Estado burguês em nome da ordem. Guerrilhas urbanas no Brasil nos anos 1970. Heróicas, mas voluntaristas. Apostaram na vanguarda armada sem lastro de massas. O resultado? Repressão ampliada, endurecimento da ditadura e uma derrota estratégica para a esquerda. Essas não são leituras de direita, tá? São lições que a própria esquerda perdeu na carne. Sem base social, sem método materialista, a pressa vira atalho para o abismo. Mas tem só de fracasso, né? Como a gente já falou, inclusive, antes, vira a esquerda. Se o extremismo voluntarista sempre terminou em tragédia ou farsa, o radicalismo de raiz tem exemplos históricos de vitórias. Não milagres. Vitórias reais, limitadas, mas transformadoras. Os soviéticos de 1917 na Rússia não nasceram como palavrão acadêmico. Eram conselhos de operários, soldados e camponeses, surgidos da prática direta da luta. O radicalismo aqui não foi tomar o Palácio de Inverno num rolezinho. Foi construir antes uma rede de poder paralelo que organizava pão, trabalho e decisão coletiva. Resultado foi um poder popular tão enraizado que desmoronou o czarismo e por um breve período impôs a ditadura do proletariado. Os comitês de fábricas italianos de 1919 e 1920, quando patrões fugiram, os trabalhadores não esperaram um decreto. Assumiram fábricas, organizaram produção e criaram autogestão no cotidiano. Ali o radicalismo era prático, fazer girar engrenagens sem o burguês. Não foi extremismo cego, foi exercício de poder proletário. A Comuna de Paris de 1871, primeira vez em que a classe trabalhadora tomou uma cidade inteira e tentou governar por si. Durou pouco, foi esmagada, mas deixou lições. Marx e Engels se assaudaram não como utopia, mas como ensaio histórico da ditadura do proletariado. O radicalismo ali não foi farsa, foi laboratório de futuro. Esses exemplos mostram que radicalizar significa enraizar a luta nas massas, na prática cotidiana e na autogestão real. Não é meme, não é seita, não é performance. É construir poder concreto que ameaça de fato a ordem burguesa. E aí, chegamos a outro problema. O materialismo histórico e a dialética nos ensinam que, antes de criticar, é preciso conhecer o objeto, estudar, entendê-lo. Como é que alguém se diz antipetista, de esquerda, sem nunca ter estudado o PT? Como alguém nutre ódio visceral por um partido enquanto deixa intacto o verdadeiro inimigo, o ódio de classe, a burguesia, o capital? E não vale ter ódio por tabela, porque viu o vídeo do seu YouTube preferido, viu? Então, se você odeia mais um vereador petista do que o dono do supermercado que te paga teu salário mínimo e suga o teu trabalho, então desculpa, mas você não é revolucionário. Você é só refém da pauta da direita. E aqui entra a linha mais perigosa de todas, a relação entre política institucional e trabalho de base. Fazer política no Estado burguês não te impede de organizar sindicato, mutirão, ocupação, brigada, não te impede de educar, de formar, de plantar a base. Se você acredita que uma coisa inviabiliza a outra, provavelmente caiu no conto do aceleracionismo. E o aceleracionismo, sejamos claros, é a desistência mascarada de radicalidade. É a ilusão de que quanto pior, melhor. De que do fundo do poço nasce a revolução. A história mostra o contrário. Do fundo do poço nasce o fascismo. Por isso, conselho é simples. Pare, respire e abstenha-se da emoção barata que o algoritmo te pede. Use o materialismo. O sistema é brutal, sim, mas brutalidade não se enfrenta com... tá? Se enfrenta com método, com estratégia e com paciência. E o mais importante, sem moralismo.
Nós não somos sacerdotes da esquerda. Não estamos aqui para defender purezas, nem para reproduzir culpas cristãs disfarçadas de militância. A voz pública é pragmática. O que nos move não é indignação moral, é cálculo político. Vamos de exemplo de novo. Radicalismo de raiz. Usa debate fascista como ferramenta, não como culto. Estuda o capital em vez de threads conspiratórios. Organiza sindicato, ocupa fábrica, faz mutirão. Critica o PT pela esquerda e puxa para a esquerda, sem repetir fake news da Jovem Pan. Reconhece, fascismo não se debate para eternizar, se debate para expor e depois combater. O extremismo digital troca luta de classes por luta de likes. Usa táticas da extrema-direita achando que está sendo esperto. Cria base de raivosos desorganizados. Normaliza fascista para ganhar engajamento. E se a carapuça serviu, meu caro, não ataque o mensageiro. Não ataque o mensageiro. No fim, a questão não é moral, é material. Seu webcomunismo está construindo poder popular ou apenas caos digital? Está formando consciência de classe ou apenas multiplicadores de ódio? Se a resposta for a segunda, lamento. Você não é radical. Você é extremista. Você é combustível de algoritmo. E pior, você é peça do projeto que diz combater. Querem destruir o PT? Boa sorte. Estamos falando do maior partido da história brasileira, com uma capilaridade que nenhum grupo revolucionário de Telegram sonha em ter. O PT não é só luta. O PT é Câmara Federal, 2022. 68 deputados eleitos, maior bancada da esquerda. Isso sem contar a federação, tá? Municípios em 2024, 248 prefeitos eleitos no primeiro turno, mais 35% do que em 2020, incluindo vitórias estratégicas em Fortaleza, Diadema, Juiz de Fora. Trabalho de base estruturado com cartilhas que ensinam militantes a ouvir, organizar e disputar a consciência popular. Olha nós aqui como exemplo. E vamos lembrar, 2012 nós tínhamos mais de 600 prefeituras. E veio um golpe que a maioria do seu fã, do seu ídolo, web comunista, se recusa a dizer a palavra golpe. Diz impeachment. Diz muito, né? Diz muito. Também estamos há 4 vezes na presidência da República conduzindo programas que mudaram materialmente a vida de milhões de pessoas. E não é só máquina institucional, tá? É militância real. A Marcha das Margaridas, mulheres petistas enfrentando machismo dentro e fora da política. É a articulação com centrais sindicais, ONGs, pastorais, movimentos sociais. É a rede que se confunde com a própria história da classe trabalhadora brasileira das últimas 4 décadas. Você querendo ou não. O que o seu web revolucionário preferido construiu. E aqui, camaradas, a gente precisa encerrar dando nome ao erro de fundo. O fandom do webcomunismo. Essa militância de internet que acha que a política é uma luta cósmica do bem contra o mal. Que se o PT acabar por decreto, o comunismo floresce como uma árvore mágica no dia seguinte. O problema é que isso não é marxismo, isso é maniqueísmo. É cristianismo invertido. No lugar do céu e inferno, colocaram Lula e Bolsonaro. No lugar do juízo final, colocaram o próximo ciclo eleitoral. É a política de fandom, que confunde hashtag com trabalho de base, que troca a luta de classe por aplaudir ou vaiar personagens. A história se repete, primeiramente como tragédia, depois como farsa. Marx, né? Marx escreveu isso analisando como um sobrinho medíocre, Napoleão III, copiou a pose do tio, Napoleão Bonaparte, e transformou grandeza em caricatura. É o mesmo que vemos hoje. Setores de esquerda copiando a estética do bolsonarismo, como se repetir a farsa fosse revolucionária. E aqui está o ponto central. A história está em movimento. Não se trata de destruir um partido para abrir caminho para o socialismo. Se trata de entender que a luta de classes continua com ou sem o PT, com ou sem memes, com ou sem as performances do webcomunismo. Nós aqui, da Voz Pública, não estamos aqui para moralizar e nem para profetizar. Estamos aqui para lembrar que fazer política é contraditório, sujo, cheio de negociações e também de enfrentamentos, mas que só existe um critério real, o que fortalece a classe trabalhadora. Se o webcomunismo não responde a isso, ele não é comunismo, ele é só farsa. Porque no final, camarada, revolução não é catarse. Revolução é trabalho, é raiz, não é espuma. E como a gente não é moralista, isso aqui é até uma continuação do vídeo PT nas redes, por que o ódio viraliza e a esperança não? Que se eu
já tiver aprendido a colocar, vai estar aí pra vocês clicarem. Se não, é só procurar, né? O canal é novo e não tem tanto vídeo assim. Assiste lá também, porque tá faltando umas 2.000 horas de view ainda. Eu acho que tá faltando as 3.000 ainda todinha. Vamos curtir, compartilhar, ativar o sininho, compartilhar, comentar, porque o patrão é exigente, viu, tá? E se você tá assistindo, vendo, como a gente falou sobre a frase de Marx, né, sobre a história, falar essa tragédia, né? Pois é, se você tá vendo um review, acha que tá vendo um review de 1964, pode se preocupar, tá? Porque não é só você. Vários de nós estamos. E é grave, né? E essas performances podem sim prejudicar muito, muito mesmo. E vamos que vamos, né? Recados dados, depois a gente volta.